Bom, resumindo então o que vimos no vídeo anterior, estamos buscando uma solução para a equação de onda que também satisfaça as condições iniciais, que se referem a U e a sua derivada temporal em t igual a zero, né, sendo essas quantidades aí equivalentes a funções conhecidas p de x e q de x, e procuramos também satisfazer condições de contorno que devem ser válidas para qualquer instante de tempo t. Nas extremidades do intervalo considerado, x igual a zero, x igual a h, a função u se anula. Vimos que é possível obter soluções de variáveis separadas. Dessa forma, o produto de uma função de x por uma função de t. E, na verdade, temos uma infinidade delas, uma para cada valor de n, sendo n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Esta solução, ou melhor dizendo, estas soluções já satisfazem automaticamente, por construção, a equação de onda, é claro, e também as condições de contorno. Isso já está embutido ali, né, na forma da solução. Porém, não satisfazem ainda as condições iniciais. Como vimos, não há como individualmente nós pegarmos cada uma dessas soluções UN e adequarmos ela, né, simplesmente escolhendo valores para C1 e C2 às condições iniciais que nós temos para P de x e Q de x arbitrários. No entanto, apesar de cada uma delas individualmente não satisfazerem as condições iniciais, uma superposição delas, ou de modo equivalente, uma combinação linear destas soluções, sim, é capaz de satisfazer as condições iniciais. Vamos considerar então uma combinação desta forma, uma somatória praticamente de todas as soluções de variáveis separadas, de todos os U índice n, e vamos chamar isso aí de U de xt sem índice nenhum. Isso nos leva então a algo com esta forma, uma somatória com esta forma. Eu falei aqui numa combinação linear, né? A rigor eu teria que colocar ali uma constante arbitrária multiplicando cada UN, né? Mas eu já estou absorvendo essa constante arbitrária ali nos C1 e C2, C1N e C2N, melhor dizendo. Tá? Para não ficar trocando o nome de constante à toa, vamos deixar assim mesmo, mas já considere ali absorvida toda a constante arbitrária que a gente tenha colocado ali, né? Multiplicando o N. Vamos ver então como esta solução pode ser ajustada às condições iniciais, mediante uma escolha conveniente das constantes arbitrárias C1n e C2n, de modo a satisfazer aquelas condições. Vamos então olhar para esta forma aqui da solução e vamos aplicar aqui a primeira condição inicial, que é relativa à função p de x. Para fazer isso, vamos pegar a expressão do u de x de t e fazer t igual a zero. Do lado esquerdo, a condição nos diz que isso daí tem que ser igual a p de x. Do lado direito, temos essa somatória, a parte espacial, que não vai ser alterada, né? Estamos fazendo aqui t igual a zero, e isso vai se refletir ali dentro do colchete. Vamos ter este termo aqui e este outro termo aqui, fazendo t igual a zero. Porém, cosseno de zero vale 1, seno de zero vale zero. O que sobra efetivamente é isto aqui. Isto aí tem que ser válido para todo x no intervalo de 0 até h. E aí eu pergunto para você, você já viu isso antes? O que nós temos aqui? Do lado esquerdo, p de x, definido no intervalo de 0 até h. Do lado direito, temos o que corresponde à representação desse p de x em série de senos neste intervalo. E aqui, os coeficientes bn da série de senos correspondem às constantes arbitrárias C1n. Nós sabemos calcular estes bn, estes C1 de n. Vamos utilizar então a expressão dos coeficientes da série de senos de Fourier. Para esse intervalo, temos aí um fator 2 sobre h, uma integral sobre o intervalo considerado, de 0 até h no caso, da função sendo representada, no caso p de x, vezes o seno correspondente, com o argumento correspondente, seno de npx sobre h. E isso daí vai se repetir então para todo valor de n, igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Observe então que os C1
são determinados a partir da função p de x, estabelecida lá na condição inicial. E a relação entre elas é essa daí. É basicamente uma série de senos, uma representação em série de senos da função p de x. Vamos a seguir examinar a outra condição, a condição que se refere à derivada temporal de u e que envolve a função q de x. Bom, para avaliar isso aqui, nós precisamos da derivada temporal de u de xt. Derivando o lado direito, esta derivada vai efetivamente atuar somente sobre o colchete, que é a parte que depende de t. E ao derivarmos aqueles cossenos e senos ali, em ambos os casos, nós vamos obter um fator constante nπv sobre h. Eu já vou escrever ele aqui fora do colchete. Bom, agora, fazendo as derivadas, cosseno vira menos seno e seno vira cosseno. No mais, temos constantes aí. O que a gente tem é isso aí. É essa expressão da derivada temporal de u em relação a t para um x qualquer, para um t qualquer. Bom, vamos agora aplicar a condição inicial. Então, esta derivada avaliada em t igual a zero, ela tem que ser igual a q de x, como estabelece a condição. Do lado direito, nós temos a somatória, a parte espacial, que não tem nada a ver com fazermos t igual a zero, não vai ser afetada por isso. Aquela constante ali, fora do colchete, e dentro do colchete temos, fazendo t igual a zero, o seno de zero e o cosseno de zero. Porém, seno de zero é zero, cosseno de zero vale 1, e obtemos então a seguinte expressão. Temos do lado esquerdo q de x, do lado direito isso aqui. Então, novamente, isso daqui tem que ser válido para x no intervalo de 0 até h. O que nós temos aqui, mais uma vez, pode ser lido, pode ser entendido como uma série de senos para a função q de x no intervalo de 0 até h. E aqui, neste caso, o coeficiente bn da série corresponde não ao C2, mas tudo aquilo ali que está entre parênteses, a constante C2 vezes a constante nπv sobre h. É o coeficiente da série. Sabemos calcular os coeficientes dessa série, Então, isso aí vai equivaler a 2 sobre h vezes a integral em x, indo de 0 até h, da função q de x, vezes o seno com o argumento apropriado, no caso nπx sobre h. Agora é só uma questão de resolver essa expressão aí para o C2, fazer as simplificações. Nós obtemos isso aqui, este fator 2 sobre nπv vezes a integral, isso aí valendo para n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Concluindo e resumindo então esses nossos dois vídeos sobre equação de onda, impondo aí que x esteja restrito a um intervalo finito, de 0 até h, e tenhamos um tempo t maior ou igual a zero, e que além da equação de onda, procuramos também satisfazer condições iniciais, ou seja, condições que se referem ao comportamento de u e da sua derivada temporal num instante de tempo específico, no caso, no instante t igual a zero. Em t igual a zero, u sendo equivalente a uma função conhecida p de x, e a sua derivada temporal sendo equivalente a uma função também conhecida q de x. Mas além disso, impomos também condições de contorno, de tal modo que nas extremidades do intervalo, não importa o instante de tempo, tenhamos u igual a zero. É o caso, por exemplo, de uma corda vibrante presa pelas duas extremidades. Vimos que a solução a qual somos conduzidos através do método de separação de variáveis tem esta forma. Nós temos uma somatória, em que cada termo da somatória é um produto de uma função somente de x e outra função somente de t. Vimos que esta solução satisfaz a equação de onda, é claro. Vimos que esta solução, por construção, também satisfaz as condições de contorno. E vimos que, através do ajuste dessas constantes C1n e C2n, relacionando essas constantes às funções p de x e q de x, que constam ali das condições iniciais, nós, com essa forma específica aí, via série de Fourier, no fim das contas, via série de senos de Fourier, nós conseguimos também satisfazer
todas as condições do problema, a equação de onda, as condições iniciais e as condições de contorno. Então, a solução do problema corresponde a esta forma aqui, em que C1n e C2n são dadas por estas expressões aqui, a partir de P de x e Q de x. Nestes dois vídeos, vimos então como obter a solução da equação de onda sob condições iniciais e condições de contorno, através do método da separação de variáveis. Em outros vídeos, discutiremos a aplicação deste mesmo método, dessa mesma ideia, a outras equações. Até lá!